Oi pessoal, hoje eu vou falar sobre a MP da Liberdade Econômica, que já foi votada no Congresso Nacional, no Senado e agora está para a sanção do Presidente da República. Olá pessoal, meu nome é Danilo Campos, eu sou CEO da Astec Contabilidade. Em primeiro lugar, eu gostaria de convidá-los a todos a participarem das nossas redes sociais, os links estão embaixo do vídeo. Caso queiram falar de outros assuntos ou deixar algum comentário, por favor, fiquem à vontade, tá? Hoje eu vou tratar de um assunto que é sobre a MP da Liberdade Econômica, tá? É um assunto que já vem se perdurando desde abril, quando a medida provisória foi assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, e agora ela está ganhando um outro capítulo que ganhou novos artigos, né, novas definições e passou já pela votação da Câmara dos Deputados, passou pelo Senado e agora só está restando a assinatura presidencial para que ela passe a vigorar como lei efetivamente, tá? Como já disse em outros vídeos, é uma medida provisória de um calibre muito grande em virtude da vontade que o governo tem de transformar a sociedade empresarial, a sociedade econômica, em algo mais liberal efetivamente, como o próprio nome diz, tá? Eu até vou ler um trecho do artigo 2, inciso 3º da própria MP, que traduz bem o que a equipe econômica está pensando em relação à economia brasileira, está pensando em cima do texto dessa medida provisória. A intervenção subsidiária mínima e excepcional do Estado sobre o exercício de atividades econômicas. O que isso quer dizer? Que a partir de agora o governo vai trabalhar para que o empresário ou qualquer pessoa, qualquer indivíduo que queira empreender, que queira comercializar, que queira fazer negócios no Brasil, ele terá uma intervenção muito menor do Estado e, ao mesmo tempo, ele terá uma regulamentação mais liberal. Ou seja, o governo promove a liberdade econômica, promove a mínima intervenção do Estado, só que, ao mesmo tempo, cria algumas ferramentas e algumas regras que devem ser seguidas. E a MP veio exatamente para isso, tá? É uma medida provisória que contempla diversos assuntos trabalhistas, né, assuntos trabalhistas, assuntos societários, contábeis, de legalização de empresas, e eu vou dar um panorama bem superficial e depois faremos vídeos de cada um desses assuntos e aprofundando para que todos tenham conhecimento da lei, tá? Um primeiro ponto que eu queria tratar é que o governo começou a dar uma liberdade para que licenças prévias de atividades econômicas que causam pouco ou quase nada de impacto, tanto na parte de meio ambiente, na parte econômica, e que o governo trazia diversas formalidades impondo nessas atividades. Agora, a partir de agora, ele começa a regular e começa a tirar isso das costas do empresário ou de quem gostaria de empreender. Nessa MP, determina-se que o governo vai interferir o mínimo possível na abertura dessas empresas e começou a usar o termo matriz de risco. Tá? A expressão matriz de risco. O que é a matriz de risco? Ele vai classificar cada atividade entre A, B ou C, sendo A menos complicada atividade para legalização e C, uma atividade um pouco mais complicada e que passará por prévias aprovações do governo, tá? É muito interessante porque hoje a gente torna diversas atividades complexas sem necessidade, né? Atividades que não têm impacto no meio ambiente, atividades que não vão gerar qualquer tipo de transtorno na sociedade e que passam pelo crivo do governo e por diversas aprovações prévias, tá? Então isso é uma evolução aí da economia que eu acho interessante e que vai valer a pena para a sociedade, tá?
Outra coisa que está expresso agora e que demorou muito, que é a digitalização de documentos com comprovação jurídica. Antes a gente tinha que fazer a guarda da documentação toda física, né? A partir de agora, através da MP, a gente consegue fazer a guarda da documentação por meios digitais, desde que seja facilmente comprovado a sua veracidade. Então isso também é algo inovador e que podemos levar em consideração que os arquivos físicos vão ser exterminados, vão ser diminuídos ao longo do tempo, tá? O abuso regulatório, também usa esse termo, a MP. O que é o abuso regulatório? Ele inibe que os estados e os municípios abusem efetivamente de excesso de regulação, de excesso de normas, excesso de padrões que a sociedade precisa seguir para empreender, para abrir o seu novo negócio, para fazer determinadas atitudes que façam movimentar a economia e que pelo poder público muitas vezes fica tolhido, né? Outros assuntos interessantes que eu já tratei até em outros vídeos, que foi o fim das EIRELIs. Não está expresso isso na MP, mas é uma conclusão que obviamente nós chegamos, porque agora cria-se a sociedade limitada unipessoal. Agora não preciso mais ter 2 sócios na sociedade limitada e ao mesmo tempo eu não preciso seguir as regras das EIRELIs. Até vamos deixar o link do vídeo que eu fiz a respeito disso, mas realmente as EIRELIs, que eram um sócio apenas numa sociedade limitada e que tinha que integralizar sem salários mínimos e ainda tinha que ter apenas uma empresa, isso eu acho que caiu por terra. Eu acredito que agora vai ser utilizada essa sociedade limitada unipessoal que foge de qualquer regra. Então eu posso integralizar qualquer capital e eu posso ter mais de uma empresa no meu nome, no meu CPF, tá? Outro assunto mais jurídico, mais voltado para a área jurídica, principalmente para os juristas, advogados, que a desconsideração da personalidade jurídica ganhou também um enfoque interessante, alterando até o Código Civil. Então é uma novidade expressa, só que ao mesmo tempo a desconsideração já existia. Ele passou apenas a configurar o repertório das leis, dos artigos do Código Civil, tá? Que a desconsideração é aquele caso em que o empresário, quando desvia a finalidade ou abusa da pessoa jurídica, né, poderá pagar com os seus bens da pessoa física todos esses desmandos, essas consequências que pode ocasionar terceiros dentro da empresa, tá? Mas tudo isso também já foi feito vídeo a respeito, é algo que precisa ser devidamente comprovado, né, e da defesa, inclusive, para o empresário que está atuando na pessoa jurídica, tá? Pelo lado contábil, 2 grandes conquistas, mas ao mesmo tempo a gente ainda precisa ver qual que vai ser o substituto disso, mas deixou de existir o E-Social e o Bloco K. É uma grande novidade, é uma grande mudança, porque o E-Social veio realmente preocupando os empresários, preocupando a área contábil, o meio empresarial como um todo, e estava gerando custos de adaptação a esse sistema para os empresários. O E-Social vai deixar de existir de acordo com a medida provisória, porque diz o governo que esse tipo de declaração, obrigação, está onerando muito e precisa ser acabada. Agora, eu sou um pouco pessimista em relação a isso, porque o governo vai ter que criar outros meios de obtenção de informações por meios digitais, né? E que logo depois eles criariam uma outra obrigação. Então passaremos por outros diversos problemas de adaptação e dizendo algo que seria um pouco mais fácil, um pouco mais tranquilo para o empresário. Mas a gente precisa ver realmente o que vai acontecer. Não sabemos ainda o que exatamente o governo está planejando para esse fim, que é o E-Social, ou seja, obrigações de informações que a gente deve ao governo da área trabalhista, tá?
O bloco K é a mesma coisa, é uma obrigação fiscal, né, uma obrigação acessória fiscal em que as empresas têm que divulgar detalhes sobre o estoque, principalmente as indústrias, né? E era uma declaração extremamente complicada, porque muitas vezes as indústrias não tinham condições de fornecer determinadas informações. Também foi uma grande conquista do empresário, só que também estamos aguardando se haverá alguma outra declaração para substituir o bloco K, porque o governo não vai ficar sem essas informações e ela vai exigir de outra forma. Por fim, eu queria tratar de alguns assuntos trabalhistas, né? Eu acho mais os principais pontos que foi a anotação do ponto efetivamente, né? Que até 10 funcionários as empresas não precisariam dessa anotação. Na medida provisória, aumentou essa abrangência, ou seja, empresas até 20 funcionários não precisam fazer a anotação de ponto do trabalhador, tá? Eu até digo que aconselhamos a fazer a anotação, porque é uma prova numa possível lide trabalhista, num possível passivo trabalhista, pode ser exigido o ponto perante a justiça. Então, eu acredito que todos devem fazer a anotação de ponto, mas a obrigatoriedade passa a ser para 20 funcionários. Tá? Isso também foi determinado na medida provisória. E por fim, um ponto interessante que é a carteira digital, carteira de trabalho digital. Demorou, é uma iniciativa que custou a sair, mas realmente é uma inovação, é uma modernização. O trabalhador vai ter a carteira de trabalho digital, não haverá mais a carteira física. É claro que estamos aguardando a regulamentação de todos os órgãos públicos nesse sentido, mas é algo que já é novidade e já é realidade. Então, as próximas informações serão de outros órgãos públicos que vai realmente concretizar esse fato. Era isso que eu queria dizer, viu, gente? É uma medida provisória interessante, eu acho que cabe bastante conversa entre nós, vários vídeos acerca de tudo isso que eu estou apontando, mas ao longo do tempo muita coisa também pode se transformar. Então eu gostaria de pedir para todo mundo ficar conectado com a gente, ligado que nós faremos mais vídeos acerca dessa medida provisória, assim quando ela virar efetivamente lei e que poderá ser muito atrativo esse conhecimento para os empresários do Brasil. Tá bom? Muito obrigado.